Você sabia que as paredes verdes melhoram a qualidade do ar, reduz os ruídos externos, melhora a eficiência energética e oferece um conforto térmico aos edifícios? Você conhece? Já viu e quer saber como eles são feitos? Vem comigo que eu te explico. As paredes verdes, ou como também são chamados, jardins verticais, é uma intervenção paisagística em parede. Ela pode ser inserida na parte interna ou externa dos edifícios e sendo coberto com uma técnica especializada. O crescimento das cidades provoca a devastação das áreas naturais e a colocação da vegetação nos edifícios é uma alternativa para colaborar com o meio ambiente. Os muros verdes podem proporcionar a melhor aspecto visual da cidade e a redução de até 30% da poluição do seu entorno. E em dias quentes, pode diminuir até 6 graus Celsius a temperatura interna dos edifícios. Agora, use a criatividade e se inspire nesses belos exemplos que eu deixei aí para vocês. Mariana, você que já atua há muitos anos, já morou em Campos, em Maringá, em vários lugares do Brasil e agora está morando em Portugal, gente. Muito chique, né? Então, você conhece o nosso clima, sabe que aqui é muito quente, né? Aquelas épocas de verão, né? É bem quente. Quais são as plantas mais apropriadas para o nosso clima? A primeira coisa que a gente tem que sempre pensar realmente é essa questão climática do calor. Em Maringá a gente tinha um problema de sombra que era muito sombreado, então a gente tinha sempre que buscar espécies de sombra. A grande vantagem daqui de Campos é que nós temos muito mais sol e a diversidade de espécies de sol é muito maior do que a de sombra. Então assim, quando você vai montar um jardim vertical, é interessante você sempre estar olhando em volta quais são as plantas que por ali tem, quais elas estão, porque elas já estão adaptadas ali. Então, às vezes a gente vê uma planta num livro, alguma coisa e quer trazer. Mas é legal a gente buscar dentro das espécies que já tem aqui na região, que melhor vão se adaptar àquele local. Aqui nós temos o clima de Restinga, esse ecossistema que é bastante rico também. Não é um dos ecossistemas mais explorados no paisagismo, mas tem crescendo cada dia mais essa vertente de estar utilizando as plantas de Restinga. Então é uma boa a gente começar a tentar explorar um pouco mais esse tipo de planta. E para especificar mesmo, aquela pessoa, eu quero comprar e fazer em casa, né? A gente vê hoje jardins verticais sendo feito sobre estruturas metálicas, sobre PET, sobre aqueles pallets, né, que a gente acaba reciclando e dando uma nova função. Aqui mesmo onde nós estamos, tem um pallet feito com ganchinho, né, que ficou bem interessante. Então, se você juntar vários vasos, você consegue dar aquela parede verde, né, sólida. E também com vasinhos. Quais plantas? Eu quero pegar nas plantas, gente, para a gente poder comprar ir no horto e pedir, olha, ali dá para colocar. Porque aqui pega sombra onde nós estamos, né? E eles fizeram uma tela e está aqui em forma de trepadeira, tal, adaptou, né? Mas e nos vasinhos, Mariana? Nós podemos estar utilizando, quando se trata de jardim vertical, as trepadeiras são um bom exemplo que pode estar servindo, que aqui é um exemplo. E tem vários tipos de trepadeiras. Então, assim, se você tiver um espaço onde já tem uma grade, você procura uma espécie de trepadeira que ela se enrosque na grade. Existem algumas trepadeiras que elas já têm uma estrutura mais forte, que não precisam de um arame, alguma coisa para estruturar. Tem a unha de gato, que é aquela que a gente vê na maioria dos muros, que ela não precisa de grade, ela já vai grudar no seu muro naturalmente. E tem uma manutenção também, né? Ela exige, mas... A unha de gato requer a manutenção de você estar fazendo a poda, né? Enquanto essa daqui, que é um filodendro, ela cresce natural, você não vai podar, né? A rega é essencial para a vida da planta, tanto plantas
de trepadeiras, como outras espécies, a gente vai estar sempre tendo essa preocupação. Mas existem também outras espécies que a gente pode estar utilizando, que são as plantas, as bromélias, que agora acabou o preconceito com a dengue, né? Que já se vê que ela não é assim as grandes causadoras da dengue. Então a gente pode estar utilizando tanto as bromélias como as trepadeiras, pode estar utilizando orquídeas também, fazendo assim uma composição com plantas verdes com outras floridas. E também tem as plantas suculentas, que são aquelas que parecem um cacto, mas não são cactos, não tem espinhos, elas só armazenam mais água. Então a gente tem que pensar também como diminuir essa manutenção. Então o jardim vertical vai ser difícil a gente ficar regando isso daqui todos os dias. Se não tiver uma rega automática, vai ficar muito mais complicado. Então, plantas mais resistentes ao sol, aquelas plantas que são gordinhas, elas acumulam mais água. Então você consegue, através dessas plantas, ter uma manutenção menor e aí você vai ter sempre seu jardim bonito por mais tempo. E nós tivemos a oportunidade de participar de um workshop e colocamos a mão na massa, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que nós fizemos. The rain and feel the summer breeze. Say the things we've never said. I'll keep you from the world outside. I will never let you go. I'll be the thing you dream about. Come to me and you will know. I adored you before I laid my eyes. I laid my eyes on you. La motte je, I just can't take my eyes off you. Móveis planejados Simoneto. Detalhes muito bem pensados. Mais possibilidades em qualquer medida. Mais cores e texturas. Mais do mesmo nunca. Simoneto Móveis Planejados. Um lugar assim feito a cada milímetro pra mim. Milimetricamente você. Simoneto. Hoje eu estou com o professor Hélio Vaz, ele que é arquiteto e paisagista, um dos palestrantes aqui do workshop do Congresso Internacional do Conhecimento Científico que o Easy Census está nos proporcionando. Eu, como convidada, fiquei muito satisfeita, adorei o evento, principalmente esse pedacinho que eu pude acompanhar com você ontem e hoje eu vou estar apresentando melhor para vocês. Hélio, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão em casa, que não puderam comparecer, né? Porque é muito cotado, né? Então, explica um pouquinho. Qualquer um pode ter um jardim vertical em casa, né? E quais são as vantagens de se ter um jardim nesse porte? Bom, na verdade esse porte é mais um exemplo didático, né? Então, a primeira coisa que a gente deve entender para ter uma parede verde, precisa gostar de planta só, né? Isso é o mais importante e o inicial, né? Para quem quer começar a fazer ou tipo contratar alguém para fazer e tal. Então, o que é importante é ter essa relação, né, de sentimento com a planta, essa relação de proximidade, querer ter essa relação de proximidade, querer ter um espaço que seja um pouco mais agradável em termos ambientais, né, em termos da sensação que o verde nos traz, em termos da temperatura que ele ameniza, em termos de umidade, que ele aumenta um pouco a umidade. Então, é uma coisa que só traz benefício, né? Então, se a pessoa quiser, eu acho que ela pode optar por uma série de tipos de paredes que vai desde pendurar vasos, né, numa vertical, uma parede que possa ser utilizada,
né, pensando em melhorar a condição, né, de permanência das pessoas naquele espaço, em termos de melhoria, de ganho, de qualidade, né, de ambientação daquele espaço, né. Essa eu acho que é a principal coisa. Ó, se você quer e você gosta de planta, né, você já deu um passo enorme para conseguir a parede, né. Por mais que o jardim vertical tenha se popularizado, a gente ainda vê, eu, pelo menos nos meus projetos, quando eu coloco ali um jardim vertical, as pessoas ainda ficam assim, ai, mas eu vou ter que cuidar, eu não tenho um vaso que eu posso colocar que eu não preciso molhar, um tipo de planta mais resistente. Hoje a gente ainda tem a facilidade de ter o vaso irrigável, né? Então, mas não é sempre que a gente pode colocar. Eu me interessei em fazer o workshop simplesmente para ter um respaldo e falar, não, aqui fica bom por causa disso, pode colocar. Então, eu estou me aprimorando e aprendi. Então, eu posso falar com propriedade que tal tipo de planta vai resistir, porque eu não preciso de tanta terra, né? Que eu me surpreendi. Então, a gente vai conhecendo. E a arquitetura é assim, né? A gente está sempre se atualizando, conhecendo, buscando. As pessoas que, às vezes, optam por um jardim vertical artificial, ou um permanente, né? Que é a própria planta desidratada que fica verdinho. Mas, com o tempo, a gente vê que ela também vai morrendo. Ela já vai ficando opaca com o sol, vai desgastando, né? E não vê as vantagens, né? O ambiente fica mais agradável. Eu vi uma foto que você falou que é da parede da sua casa, que da cozinha você olha. E a biodiversidade, né? Que você consegue alcançar. Com certeza. Né? Esse tipo de coisa é legal a gente entender e fazer uma pergunta muito simples, né? O que eu quero dessa parede verde, além daquelas questões que eu já coloquei inicialmente, né? O fato de gostar, o fato de querer ter na sua casa. Essa questão é importante porque ela vai definir uma série de coisas, né, de iniciativas que a gente vai ter que fazer. Por exemplo, se eu gosto de planta e quero ter isso em casa, eu particularmente gosto de tomar um café de manhã, bem de manhãzinha, acordar e ficar mexendo nos vasos, né? Exatamente, tirando as folhinhas mortas, tal. Então esse jardim, ele pode ser feito, né, solicitando uma atenção maior da gente. Bom, esse é um tipo de coisa, né, que eu devo fazer para, principalmente, me dar essa satisfação. Agora, se eu estou fazendo num lugar que é para uma questão visual, para uma ambientação, eu não vou permanecer muito nesse lugar, mas ele precisa estar sempre... Então, eu posso deixar essas atividades mais por conta da automação. Eu tenho visto muito em fundo de piscina. Aí teve um cliente que pediu, eu quero um fundo de piscina. Então, pera lá, então vamos chamar uma pessoa que entenda, né? Sim. Porque aí eles vão falar, vão direcionar o melhor produto, qual o material indicado, né? Aqui você deu o exemplo, esse daqui, como está exposto, ele fez em cima de uma base de madeira. Vamos mostrar os materiais que foram usados aqui. Aqui está uma dica legal que você pode montar em casa, foi o que nós fizemos um pouquinho ontem, que eu vou mostrar para vocês. Hélio, mostra aqui. Essa é a manta, o material que você usou em cima desse compensado. Primeiro de tudo, a gente tem a base, que é o suporte que vai aguentar todo o peso das plantas e tal. Então, é a base. Essa placa de compensado plastificado, que é o mesmo material que a gente usa para fazer forma de construção, de vigas, pilares, enfim, é um material muito comum no mercado. Material de construção, gente, você vai lá e pede um pedaço para cortar e eles cortam para você. Se for uma parede externa, eu posso até impermeabilizar a parede com os impermeabilizantes normais que a gente tem por aí, Neutrol, que a parede fica toda preta também, sem problema. E daí eu vou dar um jeito de fixar, né, no caso da parede, né, eu vou fixar essa manta, que é um material feito de
garrafa PET e ela é uma manta drenante, quer dizer, ela segura as partículas sólidas e deixa passar só a água. E fazendo isso, né, já estou explicando como é que é o sistema de irrigação, porque passa a água, ela leva, né, todo o alimento da planta e segura as partículas sólidas, né? Então, ela vai drenar tudo que a planta precisa, vai ficar segurado aqui. Como retido aqui, né? Quando a planta vai ficar em contato com a manta, ela vai se estruturando também, a raiz dela, o sistema radicular, vai ficar penetrando aqui, vai ficar seguro, né, vai ficar entranhado na manta, né? Então, isso é um processo muito simples, porque a gente fixa isso com um grampeador de tapeceiro, que a gente encontra. São produtos super baratos, assim, super fácil a aplicação, né? Qualquer pessoa pode fazer, né? No caso, se eu for pôr uma parede onde tenha essa configuração, que a água não pode cair, porque é um ambiente um pouco mais assim interno, né? Então tem uma consequência, tem piso, às vezes não pode ficar sujando. Então eu faço um reservatório de água e ponho uma bombinha de aquário, né? É uma bombinha de aquário que qualquer casa de aquário tem, né? Que ela vai, como aqui nesse reservatório, ela vai ser colocada aqui dentro e através da mangueirinha, né, ela manda a água lá para cima para poder... Então a bombinha é aqui, ó, encaixa aqui, tá? Né? Tem que ter um ponto de elétrica do lado, exatamente, né? Então a gente faz um ponto de instalação antes para ficar reservado. Nesse caso, se você não se importar e tiver uma maneira de esconder o fio, tudo bem, você pode pendurar ele em qualquer lugar e não necessita de um ponto de água, né? Porque você só precisa manter esse reservatório cheio de água. E aí, quando você vai viajar, nossa, e aí, como é que vai ficar? Quem que vai ligar a bomba? Esse tipo de problema a gente resolve com esse timer, que é um timer também que em qualquer loja do centro da cidade a gente encontra. Eu conecto a bomba aqui, faço a minha programação de quantas vezes vai regar por dia e aí no horário marcado ele vai ligar e desligar a bomba conforme a sua programação. Então é aquele negócio, né? Cada caso é um caso e a gente precisa ir adaptando, né? E até acrescentando coisas, tirando coisas, né? Esse caso do peixe foi uma ideia que foi surgindo assim a partir, né, de questões que foram sendo colocadas ao longo do processo e a gente precisa se envolver. E isso é uma delícia, arquiteto, se envolver. Né? Arquiteto cria, inventa moda, né? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Vou mostrar os tipos de plantas que foram usados nesse jardim vertical já pronto. Espero que você goste, faça em casa e depois mostre pra gente. Coloca aqui, ó, manda no direct nas nossas redes sociais. Acompanhe também o Instagram, o Facebook, que eu coloco mais dicas para vocês.